Escuridão. Ela espreita dentro de todos nós. Em cada canto da nossa mente há um fragmento de sombra, um eco de algo primitivo e antigo. Um instinto primal, escondido sob camadas de civilização. É uma parte de nós que raramente reconhecemos, mas que está sempre presente. A maioria o mantém enterrado, suprimido, trancado a 7 chaves, longe da luz do dia e da nossa consciência. Mas alguns sucumbem. Eles se tornam os pesadelos que tememos, aqueles que não conseguem controlar essa escuridão interior. Os monstros debaixo da cama, serial killers, figuras que emergem das sombras para aterrorizar nossas noites. Seus nomes ecoam através da história, sussurrados como maldições. Jack, o Estripador. Um nome que ainda causa arrepios. Ted Bundy, John Wayne Gacy. Nomes que se tornaram sinônimos de terror e crueldade. Cada nome, um lembrete arrepiante da maldade que o homem é capaz de fazer. Um reflexo do pior que a humanidade pode oferecer. Esses indivíduos, movidos por desejos distorcidos, cativaram e horrorizaram o mundo. Suas histórias são contadas e recontadas, perpetuando seu legado sombrio. Seus crimes, muitas vezes brutais e calculados, desafiam a compreensão. Atos que parecem inimagináveis para a maioria de nós. Eles nos fazem questionar a própria natureza da humanidade. O que nos separa deles? O que nos impede de cair na mesma escuridão? Como alguém pode cometer tais atrocidades? O que os leva a infligir tanta dor e sofrimento? Essas perguntas nos assombram. Este ensaio mergulha no coração obscuro da humanidade, uma jornada para entender o inexplicável. Exploraremos as mentes desses assassinos notórios, tentando entender as motivações por trás de seus atos grotescos. O que os move? O que os transforma em monstros? Através de suas histórias, examinaremos o impacto na sociedade, a evolução da investigação criminal e o fascínio duradouro por esses arautos da morte. Uma análise profunda que busca respostas e compreensão. O que transforma um ser humano comum em um assassino de sangue frio? É uma pergunta que tem intrigado psicólogos, criminologistas e o público em geral por décadas. A resposta, infelizmente, não é simples. Não existe um gene específico, trauma de infância ou fórmula mágica que crie um monstro. Cada caso é único, com uma combinação de fatores que se entrelaçam de maneiras complexas. Em vez disso, é um coquetel complexo de fatores, tanto biológicos quanto ambientais, que podem contribuir para o desenvolvimento de um assassino. Esses fatores podem variar de predisposições genéticas a influências sociais e experiências de vida. Alguns especialistas acreditam que a genética desempenha um papel. Estudos têm demonstrado que certas predisposições genéticas, como baixa frequência cardíaca em repouso ou anormalidades no córtex pré-frontal, podem aumentar a probabilidade de comportamento violento. Essas anomalias podem afetar a maneira como uma pessoa processa emoções e controla impulsos. No entanto, genes não são destino. Muitos indivíduos com essas predisposições jamais fariam mal a uma mosca. Eles vivem vidas normais e pacíficas, sem nunca ceder a impulsos violentos. O ambiente também desempenha um papel crucial. Traumas de infância, abusos e negligência podem deixar cicatrizes duradouras no cérebro em desenvolvimento. Essas experiências podem alterar a maneira como uma pessoa vê o mundo e interage com os outros. Essas experiências podem distorcer a percepção do mundo de um indivíduo, levando a sentimentos de raiva, ressentimento e falta de empatia.
A combinação de um ambiente hostil e predisposições genéticas pode ser uma receita perigosa. Ted Bundy, o charmoso estudante de direito que confessou ter matado mais de 30 mulheres, teve uma infância aparentemente normal. Ele era inteligente, carismático e tinha um futuro promissor. No entanto, alguns especialistas acreditam que sua obsessão por pornografia e violência, combinada com sua incapacidade de formar relacionamentos significativos, contribuiu para sua descida à escuridão. Sua fachada de normalidade escondia um lado sombrio e perturbador. Jack, o estripador, por outro lado, permanece um mistério. Suas ações brutais chocaram o mundo, mas sua identidade nunca foi confirmada. Com sua verdadeira identidade desconhecida, podemos apenas especular sobre os fatores que moldaram seus impulsos assassinos. Ele poderia ter sido qualquer um, de um médico respeitável a um simples trabalhador. Ele era movido por um ódio às mulheres? Suas vítimas eram todas mulheres, o que sugere um possível desprezo profundo pelo sexo feminino. Um desejo por poder e controle. Muitos serial killers são motivados pela necessidade de dominar e controlar suas vítimas, vendo-as como meros objetos para satisfazer seus desejos. Ou era simplesmente um produto da pobreza e depravação da Londres vitoriana? As condições de vida miseráveis e a falta de oportunidades poderiam ter contribuído para sua transformação em um assassino. A verdade talvez nunca saberemos. Ted Bundy. O próprio nome já causa arrepios na espinha. Um homem cujo nome se tornou sinônimo de terror e crueldade. Ele era a encarnação do mal puro, escondido à vista de todos. Um predador que se movia nas sombras, mas que também podia brilhar à luz do dia. Um estudante de direito bonito e carismático, Bundy quebrou o estereótipo do assassino monstruoso. Ele era um homem que poderia facilmente ser seu vizinho, colega de classe ou até mesmo amigo. Ele era a prova de que a escuridão podia se esconder por trás da fachada mais charmosa. Sua habilidade de mascarar suas intenções malignas com um sorriso encantador era assustadora. O modus operandi de Bundy era tão calculado quanto assustador. Ele planejava cada movimento com precisão, deixando poucas pistas para trás. Ele frequentemente escolhia como vítimas mulheres jovens que se pareciam com seu primeiro amor. Uma mulher que o havia rejeitado. Essa rejeição parecia alimentar sua fúria e desejo de vingança. Ele as atraía com seu charme, muitas vezes fingindo estar ferido ou se passando por uma figura de autoridade. Sua capacidade de manipulação era extraordinária, fazendo com que suas vítimas baixassem a guarda. Uma vez que ele conquistava a confiança delas, ele atacava, sequestrando e assassinando-as a sangue frio. A brutalidade de seus crimes era inimaginável, deixando um rastro de dor e sofrimento. Seus crimes chocaram a nação. A magnitude de suas ações e a frieza com que ele operava deixaram todos perplexos. Como alguém aparentemente tão normal poderia ser capaz de atos tão terríveis? Essa era a pergunta que todos se faziam. O julgamento de Bundy se tornou uma sensação midiática. Sua aparência jovial e comportamento articulado cativaram a atenção do público. Ele parecia mais um ator em um drama do que um réu em um julgamento por assassinato. Mesmo após sua captura, Bundy continuou a manipular e enganar. Ele usava sua inteligência para tentar escapar da justiça, sempre um passo à frente. Ele escapou da custódia 2 vezes, solidificando ainda mais sua imagem de predador astuto e perigoso. Suas fugas só aumentaram o medo e a fascinação em torno de sua figura. Quando ele foi finalmente executado em 1989, muitos respiraram aliviados.
O mundo finalmente estava livre de sua maldade. A execução de Bundy marcou o fim de um capítulo sombrio na história criminal dos Estados Unidos. O caso de Bundy teve um impacto profundo na elaboração de perfis criminais. Ele forçou os investigadores a repensarem suas abordagens e a desenvolverem novas técnicas para capturar criminosos semelhantes. Sua capacidade de se misturar, de parecer charmoso e confiável, forçou as autoridades a repensar seus métodos. Eles precisavam estar mais atentos aos sinais sutis de comportamento predatório. Eles não podiam mais depender de estereótipos para identificar potenciais assassinos. A lição aprendida com Bundy foi clara. O mal pode se esconder em qualquer lugar. O rosto do mal poderia ser qualquer um, à espreita nas sombras, esperando para atacar. A história de Ted Bundy serve como um lembrete sombrio de que o perigo pode estar mais próximo do que imaginamos.